votar para ir no São João. Então eu tenho que ter tudo isso, porque eu tenho que ter um status. Só que nada disso a gente vai levar. Nada disso a gente vai efetivamente usufruir do outro lado. A gente só vai usufruir daquilo que a gente fez, daquilo que a gente construiu de positivo, daquilo que foi a nossa meta de vida. Não queremos com isso dizer que a gente vai ter que andar maltrapilho, que a gente não vai gozar das benesses que o dinheiro nos traz, que a gente vai ter que usar ter um carro que chega na esquina, o carro se quebra. Tudo isso a gente deve ter para favorecer a nossa vida, mas isso não pode ser a meta das nossas existências. Não pode ser o fim. Eu estou trabalhando muito, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, eu dou aula em várias escolas, eu dou plantão em vários hospitais, ou eu faço freelance como engenheiro em várias empresas para ter. Aí, eita, quarta-feira, eu estou cansado já, trabalhei domingo à tarde é o lazer, eu também não vou para o centro. Segunda-feira estudo em casa, e aí a gente vai adiando. Não, mas eu estou trabalhando. Né? Eu estou construindo o futuro, eu tenho criança na escola, eu tenho que pagar um plano de saúde bom, eu tenho que trocar de carro, eu tenho. Aí se vê no final da sua vida física e olha para trás o que foi que eu fiz, em que eu contribuí. Né? Cadê aquilo que eu prometi, aquilo que os espíritos me oportunizaram? Porque todos nós que estamos hoje na casa espírita, candidatos ao trabalho, quer seja mediúnico ou não, somos todos médios. Recebemos do astral superior uma cota de energia, uma cota fluídica para ser doada, para ser servida. Então, se eu não utilizo, aquilo vai sendo acumulado, né? E aí a gente vai, sem poder conseguir trabalhar essas energias, e aí a gente vai adoecendo. E quantas pessoas que a gente conhece na casa espírita há anos, e as pessoas estão sempre no atendimento fraterno, fazendo consulta, tomando passe, dando nome para a medicação sua, do marido, do filho, do genro, da nora, e aí vai aumentando a lista, e os anos vão passando, e a pessoa não se toca que o que é que eu estou fazendo? Por que isso está me acontecendo? Porque as coisas não caminham como deveriam caminhar. Então, o que é que eu estou fazendo? Então, quando os espíritos respondem a Kardec que aquele que se eleva será rebaixado, isso não quer dizer necessariamente que todos aqueles humildes, todos aqueles pobres, financeiramente falando, vão para o céu, e aqueles que têm o dinheiro, que têm um certo poder aquisitivo, estão condenados ao inferno, estão condenados a sofrer todo tipo de sofrimento no seu corpo espiritual por ter dinheiro. Não, a questão não é essa. Então você pode ter os recursos financeiros, mas dentro do seu coração, dentro daquilo que você pensa, da forma como você pauta a sua vida, saber que aquilo ali é passageiro. Não fazer do metal, do ganho material, a única moeda da sua vida. A única coisa que realmente vale a pena lutar, vale a pena correr atrás. Então, é difícil abrir mão? É difícil abrir mão dos prazeres materiais, sem sombra de dúvida, porque a gente tem muitas coisas hoje. Hoje a gente teria outras tantas opções em vez de estar aqui, em vez de ter escolhido estar aqui, ou na igreja protestante, no templo protestante, ou na igreja católica. Ou quantas pessoas não estão agora nessa chuva, descendo do seu carro, se molhando e levando um jantar para quem dorme nas marquises? Porque elas optaram por isso. Então, esqueceram que está frio, que está chovendo, que amanhã provavelmente tem que acordar cedo para trabalhar, mas fizeram disso aí o propósito de suas existências. Então, é isso que nos move, que deve nos mover. Aquilo que a gente quer para nossas existências, e não ficarmos sempre achando, não, pode ser, ano que vem eu já vou estar na contabilidade, meu filho já vai estar na faculdade, aí meu filho casou, não, agora eu vou tomar conta dos netos, e a gente vai protelando, achando, dando essa desculpa para nós mesmos, achando que está tudo correto,
e no fundo a gente sabe que está se enganando, né? Aí a gente vai para o outro lado e aí fica batendo as portas do Hospital Esperança e dizendo, não, eu fui na casa espírita porque não deu tempo, eu tinha outras tantas coisas para fazer e aí não deu tempo e quando eu vi, com 50, 60 anos eu desencarnei, eu não era para ter vivido até os 90, mas como se você dilapidou sua saúde física com esse corre-corre atrás de coisas que são da terra e, portanto, aqui ficarão. Então, vamos correr um pouquinho, porque faltam ainda 2 perguntas. Aí vem a 276. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. Imaginemos, todos nós, né? Você é grande, um grande empresário ou um grande chefe de multinacional, um gerente, né? E aí as pessoas lhe bajulam, lhe dão favores, abrem todas as portas, né? Se você vai viajar, você não fica esperando do lado de fora, você tem uma sala VIP, onde tem cafezinho, e as pessoas sempre com um sorriso nos lábios, ainda que não necessariamente queiram sorrir, mas queiram lhe morder, mas você é bajulado, você tem todos esses favores. E aí chega a hora de encarar, se encarar de frente, você desencarna. Quando você chegar lá, você diz, cadê meus bajuladores? Não vieram não construíram minha casa, não fizeram aquilo que faziam sempre, que eu estava acostumado. Aí que vai estar o grande problema. Acostumou-se, mas acostumou-se de forma equivocada. Acostumou-se em ter aquilo que não lhe pertencia. Porque é muito, muito comum. Porque se você vai acostumando, todo mundo abrindo as portas, todo mundo lhe bajulando, todo mundo lhe agradando, aí você vai gostando, né? Porque imaginemos, por exemplo, essas celebridades, né? A gente fica olhando assim, né, nas redes sociais, né? Quantas as pessoas são endeusadas, né? Quanto elas se acham o que elas não são. Imagina chegar do outro lado, cadê os bajuladores? Cadê aqueles milhões de seguidores das redes sociais, do Instagram? Vão seguir o que mais? Seguir uma ideia equivocada, né? E aí, por outro lado, aquelas que cultuam excessivamente a beleza física, né? Quantas são as pessoas que a gente vê no noticiário que desencarnaram porque foram fazer um procedimento para consertar algo que você olhando lá assim, não precisa nem ser grosseiramente, mas olhando até com apurado, você não vê nada de errado. Não, mas é porque a boca precisava ficar igual àquela atriz da novela, é porque a curva da cintura tem que ficar igual àquela moça, aquela modelo, o cabelo tem que ser igual à atriz de Hollywood. Então, uma luta desesperada para ser o que não é, por fora, e aí acaba desencarnando. Aí a gente tem que ter piedade, de forma alguma julgar e condenar, que cada um sabe o que é. Orar por essas criaturas. Porque imagine você vai estar numa mesa cirúrgica, e aí você vai sei lá, talvez botar um silicone, ficar com o seio daquilo que você queria daquela atriz. E aí você desencarna. Quando você chega do outro lado, você vai estar o que você é, talvez ainda cortada, porque dependendo da situação do espírito, ele não vai ter a cicatriz. E cadê aquele seio maravilhoso que ela buscou tanto? E cadê aquele rosto, aquela boca, né? aquela situação que ela almejou, sonhou tanto, que ela gastou o que não tinha, vendeu o que não tinha para pagar ao cirurgião, e aí aconteceu o que aconteceu. Então, o desespero que não deve ser para esse espírito, em que chegar lá do outro lado, eu fiz o quê? Adiantou de quê? Porque a cirurgia, que a gente deve fazer, antes de tudo, é a cirurgia moral, das nossas mazelas, dos nossos defeitos, né? Das nossas más inclinações. É isso que a gente tem que extirpar.
Isso é que a gente tem que sanar, esse câncer, né? Essa ferida. Então essa medicação que a gente toma, através do amor doação, do amor serviço, do amor renúncia, do amor perdão, do amor sacrifício, do amor incondicional, de doar-se e dar-se, de doar aos outros e dar-se aos outros. Então, chegar do outro lado mais bonita, por isso ou por aquilo, ou porque o dinheiro favoreceu. Imagina chegar lá, eu tinha 5 milhões de seguidores, e aí desencarna, cadê meus 5 milhões de seguidores? Desses 5 milhões, faz como o filme de André Luiz, o filme de Nosso Lar, que a gente assistiu, em que André Luiz consultou mais de 5 mil pessoas e só existia uma que orava por ele. Então, quantos vão orar? Quantos serão os seguidores que vão orar por essas celebridades que partem? Ou não precisa nem ser celebridade, né? Quantas pessoas, a gente às vezes está no velório, no enterro, está lá, tem muitas pessoas, mas as conversas são as mais diversas possíveis e poucas vibrações por aquele que partiu. Então, quando chegar do outro lado, a gente vai chegar e vai dizer, olha, você era o quê? Não, era um trabalhadorzinho da casa espírita. Eu fazia o que me dava para fazer. Não, eu era presidente da casa espírita. Então, cadê o meu lugar? Né? Eu era o médium principal. Eu era o médium que recebia o guia espiritual da casa, o orientador. Então, eu tenho um lugar de destaque. Não vai ter. Se toda a sua trajetória foi só para se engrandecer, se achar, ter um verniz e dizer que você é a melhor criatura, que é a que mais ama, a que mais serve, mas que lá dentro do seu coração você é aquela pessoa que ela odeia muito, que não perdoa, que não se perdoa, que é intolerante, que é extremamente exigente, que é impaciente, que não tem compaixão da dor do outro, que não tem solidariedade, que não se condói por nenhuma situação, não. Tem que ser assim, é do meu jeito, é da forma que eu quero. Então a gente não pense, por exemplo, os governantes, né, dos mais diversos países, do nosso ou desses que já passaram, que a gente só vê no livro de história. Que situação essas criaturas estão? Né? A gente sabe que os espíritos que trabalham, estão no plano espiritual em algumas colônias, em algumas situações em que ainda se apropriam da nossa inferioridade na qualidade de obsessores, na qualidade de espíritos que estão o tempo todo de vigília para ver se a gente cai. Lá existe uma hierarquia, lá existe um chefe, mas que esse chefe ele tem uma série de bajuladores que ele praticamente não dorme, porque ele está o tempo todo sabendo com quem ele está lidando, porque a qualquer momento ele mesmo pode ser destituído do cargo e outra pessoa tomar o poder. Coisa que não ocorre no plano espiritual dos espíritos que já obtiveram, já estão num patamar diferenciado. Então, os espíritos eles vão ter uma ascensão moral, uma força, um poder, e não vai precisar de usar da força bruta, mas a força espiritual que eles trazem, eles vão conseguir chegar em determinados locais, ajudar-nos, servir e controlar esses que ainda se encontram nessa condição ainda que ainda se comprazem na dor, no sofrimento alheio, em provocar, em ser o objeto do sofrimento alheio. Então, o Espírito de Verdade é muito claro. Só vai sofrer por ter perdido o cargo aquele que era orgulhoso. Então não é porque eu sou um gerente geral de uma multinacional que eu necessariamente, esse gerente, hoje esse vai sofrer, que chega lá é um mandão. Né? A gente não sabe o que vai no coração de cada um. Né? Pode ser que ele tenha um coração ainda muito mais